Olá pessoal, aqui é o professor Josimar Santos. Então vamos para mais uma aula de trigonometria na circunferência. Na aula de hoje vamos falar de arcos côncavos, ok? Então vamos lá. Então o que é ou o que são, na verdade, arcos côncavos? Dois arcos são côncavos ou congruentes, tá? Podemos chamar côncavos ou congruentes quando suas medidas diferem de um múltiplo de 2π radiano ou 360 graus. Pronto. Então essa é a definição bem intuitiva de arcos côncavos. A diferença entre as medidas dos arcos vai ser o múltiplo de 360, se as medidas dos arcos estão em graus, ou vai ser um múltiplo de 2π radiano, se as medidas desses arcos estiverem em radiano. Então vamos lá. Considere aqui, pessoal, um arco de 60 graus. Então vamos tentar obter arcos côncavos a esse arco aí, tá bom? Que tem esta medida. Então vamos lá. Então o arco AB, no caso, ele começa no ponto A. Já sabemos que aqui é a origem dos arcos. Então ele vai e percorre até o ponto B. Isso aqui corresponde a um arco de 60 graus. Pronto. Então vamos anotar essa informação aqui, ó. Então aqui nós temos 60 graus, é a medida do arco AB. Agora considere a situação. Aqui eu tenho uma outra circunferência, e aí eu vou traçar um outro arco. Ele vai começar no ponto A. Detalhe, esse ponto B aqui, tá? Corresponde a o mesmo ângulo aqui de 60 graus, tá? Esse arco aqui AB, aqui também AB corresponde a 60 graus. Então vamos lá. O arco aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai começar no ponto A, e aí ele vai dar uma volta completa na circunferência. E aqui a gente sabe que ele percorreu 360 graus. Só que, além dessa volta completa, ele vai percorrer mais esse pedacinho e vai parar no ponto B, que é justamente os 60 graus. Então, vamos escrever o que foi que aconteceu. Foi dada uma volta completa na circunferência, então isso é 1 vezes 360 graus, mais esse pedacinho aqui, que corresponde a 60 graus. E aí nós vamos ter justamente um valor igual, 1 vezes 360, mais 60, vai dar justamente 420 graus. Então, aqui, ao parar nesse ponto B, ele vai ter percorrido aí 420 graus, ok? Vamos ver uma outra situação. Imagina aqui, ó, novamente, aqui é 60 graus, então o arco ele vai começar no ponto A, então ele vai dar uma volta completa na circunferência, ele vai dar uma segunda volta completa na circunferência e vai percorrer esse pedacinho aqui até o ponto B. Ou seja, foi o que aconteceu? Foi dado duas voltas completas, então vamos escrever 2 vezes 360 graus, mais esse pedacinho aqui que corresponde a 60 graus. E aí nós vamos ter justamente um arco que mede 2 vezes 360 vai dar 720 graus, mais 60 vai dar 780 graus, ok? E aqui nós vamos ter justamente, ó, 780 graus. O que difere esses arcos aqui dos anteriores? Apenas, pessoal, o número de voltas completas que é dada em torno da circunferência, ok? Se a gente continuar fazendo esse procedimento, vamos considerar agora o caso de dar 3 voltas completas. Então, o que vai acontecer? Vai dar, ó, uma volta completa na circunferência, 2 voltas completas na circunferência, 3 voltas completas na circunferência, mais esse pedacinho aqui que corresponde a 60 graus. Então, se a gente fosse obter a medida desse arco, seria 3 vezes 360 graus, que é o que corresponde a uma volta completa, mais
60 graus. Isso aqui vai dar justamente o valor 1140 graus, ok? Então, nós temos aí o que chamamos de arcos côngruos, tá ok? Então, pessoal, seguindo a ideia que foi apresentada anteriormente, nós podemos escrever aqui uma expressão que a gente chama geral para obter qualquer arco côngruo, no caso aqui é um ângulo de 60 graus. Então, por exemplo, eu poderia escrever assim, 60 graus, certo? Que é o nosso arco aqui inicial, nessa medida de 60 graus, mais, vou botar um K, certo? Vezes 360 graus. Lembrando, esse K ele tem que ser um número inteiro. E aí, esse K, pessoal, ele indica para nós o número de voltas completas que é dado na circunferência, tá certo? E esse 60, o ângulo aqui de 60 graus, nós vamos chamá-lo de primeira, deixa eu ver, escrever aqui, ó, primeira determinação, vou abreviar, tá certo? Determinação positiva, tá ok? Positiva pelo fato do arco ele ser feito, né, ele ser determinado aqui, ó, no sentido positivo que foi definida aí na circunferência trigonométrica, que é o sentido anti-horário, tá ok? Só para reforçar ou deixar mais clara essa ideia de primeira determinação positiva, a medida de um arco ele vai ser a primeira determinação positiva se a medida desse arco ele for maior do que zero e menor que 360 graus, ok? Então, a medida, no caso, desse arco, que está sendo representado por alfa, se estiver nesse intervalo, ele vai ser chamado de primeira determinação positiva para um certo arco, tá ok? Só para generalizar, isso aqui eu usei um ângulo de 60 graus, tá? Um arco de 60 graus, mas, de forma geral, nós temos essa expressão para generalizar o que a gente falou anteriormente. Então, olha só, se um arco mede alfa graus, então essa medida tem que estar em graus, então qualquer arco côngruo, né, ou a expressão geral dos arcos côngruos o arco aqui de medida alfa, ele vai ser justamente escrita dessa formazinha aqui, ó. Alfa mais K vezes 360 graus. E aí, só relembrando, esse K é o número de voltas completas, tá certo? Número de voltas. E o nosso alfa é o que a gente chama de primeira determinação positiva. Vou abreviar, primeira determinação positiva. E aí, com essa expressão, a gente pode encontrar qualquer arco côngruo a uma determinada medida de arco. Por exemplo, vamos considerar o alfa, tá, sendo igual a 120 graus. E aí eu quero encontrar, na verdade, eu quero escrever a expressão geral para esse arco aqui. Então, a expressão geral, pelo que a gente acabou de ver, vai ser 120 graus mais K vezes quanto? 360 graus. Lembrando que esse K tem que ser um número inteiro. Tá bom? E aí, vamos fazer o seguinte exemplo. Vamos supor que foi dado 5 voltas completas. Aí eu quero obter o arco que é côngruo a 120, onde é dado 5 voltas completas. Então, pela expressão geral, vai ficar assim, vai ficar 120 graus, certo? Mas, como aqui é o K, então, e ele é 5, então vai ficar 5 vezes 360 graus. Fazendo essa continha, vamos fazer essa continha aqui, ó, 360 vezes 5, isso vai nos dar, aqui vai dar 0, aqui vai dar 30, aí vai 3,
5 vezes 3 dá 15, com mais 3 vai dar 18. Então, vai dar justamente 120 mais 1.800, que é o resultado dessa multiplicação. Se a gente somar isso aqui, aqui vai me dar 1920 graus. Então, esse é o arco côngruo a 120 graus, quando é dada 5 voltas completas na circunferência, tá certo? E só para reforçar a definição, vamos supor que a gente quer saber se de fato esse arco aqui ele é côngruo ao arco de 120. Como é que a gente faz isso aí? Pela definição, pessoal, basta a gente subtrair. É só a gente fazer o seguinte, ó. Pega o valor do arco dos arcos que eu quero saber se eles são côngruos ou congruente, que é 1920, subtrai as suas medidas, ou seja, 1920 menos 120. Ao subtrair, a gente vai encontrar justamente o valor de 1.800. Ora, mas 1.800, nós sabemos que ele é justamente igual a 360 vezes 5, ou seja, é 5 vezes 360. O que significa dizer que 1.800 ele é um múltiplo de quê? De 360. Então, como essa diferença é um múltiplo de 360 graus, então a gente pode dizer que esses dois arcos aqui, o 1920 e o 120, eles são arcos côngruos, tá ok? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!